A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Até para o Felipe citou o Coutinho, falar um pouco do Vasco, eu queria falar um pouco sobre o Fernando Diniz, assim. Porque o Fernando Diniz, ele pega um Fluminense, estava numa situação ali complicada, quando ele assume, ele melhora muito rapidamente o Fluminense naquele primeiro ano. O segundo ano é de um trabalho muito legal, que culmina num título de Libertadores. E aí ele vai para o ano seguinte, sem perder peças praticamente, com reforços que ele escolheu. O trabalho não só fracassa, mas como ele termina o trabalho na lanterna da competição, a ponto de chegar o Mano Menezes e salvar o Fluminense ali. E ele vai para o Cruzeiro e ele faz uma campanha de lanterna do Brasileirão pelo segundo time seguido, o Cruzeiro. A campanha do Fernando Diniz em 2024, ela é... 25, não? Não, de 24, quando ele sai do Fluminense e vai para o Cruzeiro. A campanha do Fernando Diniz em 2024, ela era inferior, no Brasileiro, ela era inferior ao do Atlético Goianiense, que terminou como lanterna. Ele continua no Cruzeiro em 25, rapidamente é demitido, não encaixa e tudo mais. Vai para o Vasco, faz até uma campanha interessante de recuperação. O Vasco tem sequência ali de vitórias no campeonato. No fim, derrete e perde o título da Copa do Brasil. Mas aí ele tem a oportunidade novamente de começar um ano como ele teve a oportunidade de começar. 24 no Fluminense, 25 no Cruzeiro e agora 26 no Vasco. E novamente a coisa não engrena, o time cria e não consegue converter. Nas poucas chances que dá, muitas vezes, para o adversário mata. A torcida começa a criticar, a xingar, a vaiar. A gente já começa a ver episódios que são reprises do passado, como aquele episódio com o Nuno Moreira, ele detonando o cara publicamente, como ele já viu ele fazendo com o Lucas Braga no Santos, fez com o Tietchan, que foi muito famoso no São Paulo. E agora culmina também na saída do Coutinho. Como é que você vê esse trabalho do Diniz? Por que você acha que ele tem dificuldade nessas temporadas que ele começa a temporada pelo clube? E se você acha que ele, uma vez que tudo indica, em algum momento ele vai ser demitido do Vasco, se você acha que isso acontecer muito rapidamente, se ele não conseguir recuperar o trabalho, que na visão dos clubes ele vai cair de prateleira com relação aos próximos clubes que vão tê-lo como opção ali para poder escolhê-lo? Começando pelo fim, eu acho que ele não vai cair de prateleira. Acho que ele vai continuar sendo visto como uma opção de time de G12. Talvez, ali, talvez, se não for G12, mas que seja aqueles que estão na beira do G12. Então, um Atlético Paranaense, que poderia ser o Bahia, que o Bahia vai procurar muito dentro assim, de uma filosofia do Grupo City. Talvez eles procurassem algo diferente, mas seria... poderia ser, assim, talvez, sabe, esses clubes estão quase G12, mas eu acho que ele ainda seria a opção para G12. Talvez. O Bragantino, por ser Red Bull, assim, né, tem um investimento que talvez ele se seduzisse. Foi lá em Bragança o episódio do Tietchan, né? Foi lá em Bragança. Mas eu ainda vejo ele como um possível técnico de G12. Eu ainda conseguiria imaginar alguns clubes eventualmente indo atrás dele, porque ele é um cara que faz o time jogar bonito, faz o time ter resultados em algum momento, assim, nem que seja um momento inicial, assim. Então eu viria, por exemplo, um Santos, daí depende muito de como ele deixa. Que eu tô vendo a cabeça do Santos aqui, eu fico com o Santos na cabeça. Sem matar, cara. Não, mas um Santos tentar, ou um Grêmio em determinado momento, eu conseguiria imaginar ainda. Eu não acho que... É difícil, quando o técnico ganha carimbo de G12, é difícil ele perder esse carimbo de G12 no futebol brasileiro, é difícil. Alguns perderam, né? Perderam. Acho que o Carille é um que perdeu. O Fábio Carille perdeu. Tanto é que... Roger Machado... Roger Machado, não sei não, hein? Teve momentos, o último trabalho dele foi Inter. E foi um trabalho que começou bem, terminou mal, mas assim, teve um período bom ainda. Em 24
Terminou, 20, foi o em melhor 24, time do segundo turno. Em 24 ele foi muito bem. É. Então, mas eu ainda vejo ele como técnico de G12. E agora, voltando. O Diniz é um técnico que... acho que ele tem dificuldade de fazer um trabalho de longo prazo. Acho que ele tem dificuldade de fazer o time dele continuar competitivo durante muito tempo. No Fluminense é o único que ele conseguiu, assim, de chegar começo a fim da... assim, acho que ele nem chegou a ficar a temporada inteira, mas assim, que ele conseguiu manter o time competitivo durante muito tempo na temporada. Ele chega em 22, fica 23 inteiro e sai em 24. Então, 23 inteiro. Então ele ficou 23 inteiro. Então, acho que foi o único caso. E mesmo se o Fluminense deu uma oscilação no meio do ano, é que o Fluminense deu uma sorte em que a oscilação coincidiu no momento que a Libertadores parou. Entre a fase de grupos e o mata-mata, e o Fluminense oscila muito no Brasileiro. Cai bastante no Brasileiro, mas quando volta o mata-mata da Libertadores... Tanto é que o Fluminense não brigou por nada no Brasileiro daquele ano, mas quando o mata-mata volta, o Fluminense está começando a retomar. E até tem um jogo ruim contra o Argentino Júnior. O Fluminense passa ali no sufoco, empatando lá e ganhando por 2-1 no Rio. Mas depois ele começou daí o Fluminense começou a retomar aquele futebol e acabou ganhando a Libertadores, ganhando bem. Mas eu acho que ele tem dificuldade de fazer esse time finalizar uma temporada, fazer o time continuar mantendo. O choque inicial do trabalho dele é muito impressionante, porque, de fato, ele é um técnico que não precisa de muito tempo para fazer o time ficar com a cara dele. Tem técnico que tem que ficar lá 2 meses, 3 meses, até a gente começar a ver os sinais de que o time mudou. O Cuca, sempre quando chega, perde os 6 primeiros jogos. O Tite é um técnico que tipo, mano, 6 derrotas... O Palmeiras, ele tomou 4 do Água Santa. E veio o áudio do Facincani e salvou nós. É transição. O Tite é um técnico que muitas vezes... Na seleção brasileira foi rápido. Tite já com você. Na seleção brasileira até foi rápido, mas de resto, em geral, o Tite às vezes demora um pouquinho para o trabalho decolar. E tá demorando no Cruzeiro. O Fernando Diniz, no segundo ou terceiro jogo, você já vê que o time é diferente. Então, ele consegue fazer os jogadores entenderem rápido algumas coisas. São Paulo é assim. São Paulo também é assim. Primeiro jogo do Santos lá contra o Corinthians e Itaquera, amistoso na temporada. Primeiro jogo dele, o time já teve, tipo, 75% de posse de bola em Itaquera. E no segundo jogo já estava dando olé no São Bento, lá em Sorocaba. Livro, você vê lacunas e carências no jogo do Fernando Diniz? Tem várias. Mudar? Então, aí que tá. Acho que ele tem dificuldade. Uma pelo relacionamento. Ele é um cara de personalidade forte e muitas vezes ele e o elenco acabam tendo faíscas. Que foi o caso, esses casos clássicos do Tietê, do Nuno Moreira, tudo. Então, esse é um problema. Ele é um cara de personalidade muito forte. Segundo, acho que ele tem muito problema de adaptação. Ele não adapta o jeito do time dele jogar e quando o jogo fica marcado, ou quando os jogadores chaves para o sistema funcionar entram em uma fase ou se contundem, o time já não responde. E daí as lacunas. Acho que é um time, por exemplo, defensivamente, ele é um time, os times dele em geral defendem mal. Toma muito gol, né? Toma muito gol, sobretudo gol de contra-ataque. Então, o Vasco está tomando muito gol. O Fluminense, muita gente lembra da passagem dele no Fluminense, foi campeão da Libertadores. Ele teve uma passagem anterior no Fluminense, que ele era lanterna do brasileiro pro Fluminense. CSA. Sim. Isso, perdendo pro CSA. Maracanã. Só que era um Fluminense que na Sul-Americana estava voando, daí metia goleada no Atlético Nacional. Era bizarro isso. Então acho que o Fernando Diniz tem os times dele tem problema na defesa e quando o jogo de troca de bola dele começa a não funcionar direito, seja porque os jogadores chaves estão machucados ou em uma fase ou porque já perderam motivação, que brigaram com o Diniz, sei lá, ele não sabe fazer o time jogar de um jeito muito diferente. Então, o time entra numa espiral ali que ele vai... E assim, os times dele, em geral, quando entram em crise, é uma espiral assim, que ele afunda muito rápido. O Vasco tá meio indo, mas assim, também porque o Campeonato Carioca, muitos desses jogos foram no Campeonato Carioca, que é um campeonato em que mesmo jogando mal, o Vasco sobrevive. No domingo, né? Mas esse jogo contra o Fluminense vai ser interessante de ver. Se o Vasco dá uma retomada... ou se o Vasco dá mais um passo ali, porque esse é o jogo que o Fernando Diniz tem que provar que o trabalho dele ainda tem alguma expectativa, uma esperança de melhorar. Você falou de personalidade. Por exemplo, o time do Cruzeiro não tinha característica para jogar do jeito dele. E não jogou. Então. E daí por isso que ele não soube adaptar o jeito de jogar dele. Parece que não são todos jogadores que ele vai conseguir transformar em jogadores que gostam da bola, que querem esse jogo de... Acho que ele falta um pouco de leitura do elenco também.
Então, mas porque eu não sei se falta leitura ou se ele tem leitura e ele tá pouco se danando para ela. Porque ele vai, eu vou jogar do meu jeito. Esses caras aqui, ele vai ter que dar um jeito de jogar com esses caras. Porque... Eu acho que é meio que isso. Receita pronta. Até vendo as entrevistas... Agora, assim, você falou de personalidade forte. Uma coisa que sempre me incomodou é... São Paulo nunca bateu de frente com o Daniel Alves. No Vasco nunca bateu de frente com o Coutinho. Os grandes clubes, cara, você nunca bateu de frente no Fluminense com o Felipe Melo, com o Marcelo... Um Ganso. Cano. É sempre Nunos Moreiras. Para humilhar, é sempre Lucas Bragas. É sempre Operários da Bola. Por quê? Eu não sei. Eu teria que estar dentro do ambiente desses elencos ali para perceber. Não vou querer fazer uma acusação aqui de Fernando Diniz ter alguma questão sistemática contra jogadores menores. Eu não vou... assim... Fica o dado levantado, mas assim, não vou... tudo bem. Não vou querer julgar... pode ter sido só coincidência também. Pode ser que os jogadores bons, por serem tecnicamente superiores, são jogadores que acabam naturalmente se encaixando melhor no jeito dele jogar, e os jogadores mais operários acabam tendo mais dificuldade, daí ele acaba, entendeu? Pode ser, entendeu? Então eu não vou chegar e dizer que pode ser uma questão de caráter do Diniz. Porque a gente sabe que tem técnico que gosta de pegar 2, 3 jogadores ali e ir pra cima do cara, tem muito técnico que faz isso com a estrela do time, né? Tem muito técnico que gosta de ir pra cima da estrela como pode passar recado pro elenco. Só que tem uma coisa, assim, independentemente de ser estrela ou não ser, esse tipo de mensagem que ele passa ao fazer isso publicamente na frente da tela é muito feio. Não é legal. Não é legal. E tá virando um cara que faz isso no vestiário também. Faz isso no vestiário. O ideal até seria fazer, em particular com o cara, tipo, depois, no dia seguinte do jogo, chama pra sala e fala. A parte mais, a bronca mais pesada. Agora, ele, o cara. Se for pra fazer tem hora que tem que fazer na frente de todo mundo que não tem jeito. Você tá no meio do jogo ali, você não vai esperar o jogo acabar, o time tá perdendo, o time tá jogando mal, e você tá lá no vestiário, você vai deixar de falar alguma coisa e esperar o segundo tempo acabar pra falar com o cara. Não, fala na hora. Vai falar na frente de todo mundo. Mas faz no vestiário. Claro. Não expõe o cara. Até porque o cara agora vai virar piada. Assim, vai virar até munição pra pra provocação do adversário. Se o jogador que tá querendo provocar o Nuno Moreira, o Tietchan, sei lá o quê, pode chegar até a recorrer a isso. Fala, não faz nada direito, né? Perninha, mascaradinho, olha o Diniz lá, entendeu? Pode até virar munição para o adversário.